Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler aqui do verso 2 ao verso 4, inicialmente, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao verso 4. E diz assim: E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se lhe envelheceu a veste sobre ti, nem se inchou os pés nesses 40 anos. Meus irmãos, vamos orar. Você que está aí na sua casa pode acompanhar conosco a oração para que o Senhor fale conosco essa noite. Senhor, meu Deus e Pai, nós confiamos na Tua santa e boa vontade. Te pedimos graça e misericórdia para crescer no entendimento e no conhecimento da Tua palavra. Permita-nos, Senhor, nos aproximar um tanto mais dos Teus intentos para nós, para que possamos, ó Pai amado, quiçá, naquele grande dia, estar diante do Senhor como aprovados, para vivermos a alegria grata na eternidade daqueles que Te conhecem e que permanecem diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então aqui temos por prerrogativa essa noite falar um pouco acerca da esperança do crente e daquilo que mantém o crente de pé diante das dificuldades da vida. Nós temos ouvido falar em crises e crises constantes, tem chegado aos nossos ouvidos, falamos de crise na saúde, de crise financeira e das dificuldades que têm se estabelecido diante de nós constantemente, da maneira como vamos viver, da maneira como o mundo está e de tudo que possa chegar às nossas vidas, causando desesperança a nós, né? Nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, mas as notícias desse mundo, as notícias dessa terra, têm tornado o crente, o cristão, aflito com as consequências dessa vida. Nós queremos então meditar essa noite nesse sermão acerca da dependência e do cuidado de Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler aqui o capítulo todo e posteriormente faremos os comentários acerca desse capítulo. Amém? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Porque nos tens tirado para o deserto para matar-nos de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia porção, para que veja se andam na minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, será o dobro do que colherem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor.
Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos, pois, diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto havia uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para si e para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com um gomer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: não deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, eles deixaram para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso se indignou Moisés contra ele. Eles, pois, o colhiam a cada manhã, cada um, conforme o que poderiam comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia, olhando, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: esse é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiser cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda, porque será para vós amanhã. E guardaram-no pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e não houve nenhum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, e hoje não acharei no campus. 6 dias colhereis, mas o 7º é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que um dos povos saíram para colher e não acharam. Então disse Moisés ao Senhor: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, vos dá o pão para 2 dias, para que fique em seu lugar e para que ninguém saia ao 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia e chamou a casa de Israel seu nome Maná, e era como semente do coentro, era branco e o seu sabor como de bolos de mel. E disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado: encherá um gomer deles e guardará para as próximas gerações, para que vejam o pão que venho-os dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho da guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer a 10ª parte. Irmãos, nós lemos aqui a trajetória do povo cerca de 2 meses e meio apenas após ter deixado o Egito. Quando eles saem do Egito, eles levam consigo alguns mantimentos para a viagem. Nós estamos falando aqui de uma conduta de viagem que não teria mais como voltar. Eles deveriam, então, ir ao deserto confiando naquilo que Deus tinha prometido a eles, que era a terra prometida. Então, logo saíram do deserto. Alguns dias depois apenas, esses homens e essas mulheres começam a se queixar. Perdão, vou tirar a máscara. Começam a se queixar porque o alimento está acabando. E eles, preocupados com o alimento que está acabando, eles simplesmente se esquecem daquele que fez a promessa.
Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, nós damos conta já de milhões de desempregados na nação e nós vemos que a situação fiscal, a situação financeira do Brasil tende a piorar. Talvez isso se assole sobre a minha e sobre a sua casa. Os alimentos na nossa geladeira possam começar a acabar. O alimento no nosso armário possa começar a faltar. Mas o Deus que fez a promessa aos egípcios é o mesmo Deus que faz a promessa a nós. E o Senhor provou-se cuidador daquele povo. O Senhor esticou a mão sobre aquele povo para o abençoar. Mas mesmo o Senhor tendo dito que Ele mesmo estava sobre aquele povo, tendo o Senhor aparecido no meio do deserto para aquele povo, em duas formas completamente evidentes e visíveis. O Senhor aparecia a eles de dia, numa nuvem que lhes encobria para que o sol não lhe queimasse a cabeça, uma nuvem protetora que lhes proporcionava refrigério. E durante a noite, quando uma coluna de fogo lhes aparecia, era para lhes aquecer no deserto, porque o deserto à noite é extremamente frio, e o Senhor lhes aquecia. No entanto, mesmo tendo observado o cuidado de Deus na vida deles dia e noite, eles simplesmente se esqueceram do Deus que tinha cuidado deles até aquele momento. E agora eles questionavam e xingavam e murmuravam e atacavam a pessoa de Deus, dizendo: antes tivesse o Senhor nos deixado no Egito para morrermos, porque o Senhor nos trouxe ao deserto para passarmos fome. E isso pode atacar a nossa vida, a nossa alma, quanto sendo crentes, quando a dificuldade, a aflição vier às nossas casas, porque também somos passíveis dessas coisas. Essas coisas podem chegar às nossas casas. É possível que na nossa casa falte o arroz e o feijão. Nós temos vivido uma pregação de um evangelho falso, um evangelho ensimesmado e egoísta que diz que não é possível que o crente tenha aflições ou que o crente passe necessidades. Mas o que nós recebemos da palavra de Deus é que sim, o crente pode acarretar essas coisas, o crente pode passar por fome e por necessidades, só que o pão do crente é a palavra de Deus. O pão de crente é a presença de Deus nas suas vidas. O pão do crente é a confiança na palavra do Deus que disse que estaria com eles dia e noite no deserto. Como nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz que levou-os ao deserto para humilhá-los e para pô-los à prova. Quando eles saem do Egito então numa situação em que eles mesmos relatam que eles tinham que comer e tinham que beber, mas quando eles vão ao deserto para depender única e exclusivamente da vontade de Deus. E é assim que o crente deve viver, porque o Senhor tem nos humilhado para a nossa vontade, para que nós não sejamos arrogantes, dizendo de nós mesmos, cristãos, que nós temos provido o pão em nossas casas, que nós temos provido o pão para os nossos filhos, porque o pão dos nossos filhos vem da mão de Deus. O cuidado da nossa casa vem da mão de Deus. Quem tem abençoado a nossa mesa é a mão de Deus. Quem tem posto vestes sobre o nosso corpo é a mão de Deus. Então não temos motivo para desconfiar de que Deus em algum momento deixaria faltar. Mas Deus sabia que aquele povo que estava no Egito há muito tempo acostumou-se ao regime de escravidão e que o pouco para eles parecia muito, a ponto do povo preferir o sofrimento do Egito do que o deserto com Deus. O crente, o cristão, sempre prefere o deserto com Deus. É melhor passar fome sob a tutela de Deus do que ele estar abastado sobre a escravidão do Egito. E nós temos olhado para essas coisas e temos dito: olha, aqueles que estão no mundo prosperam. E nós temos vários relatos bíblicos de como aqueles que olham para o que estão no mundo acabam caindo. Nós temos esses mesmos exemplos na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios. Nós temos esses mesmos exemplos em Deuteronômio, em Reis, em Juízes, de homens que olharam para como aqueles que estão no mundo e são abastados, e que olhando para ele disseram: o Senhor não tem cuidado de mim, quando na verdade se esqueceram que o cuidado de Deus é providencial. O cuidado de Deus não é cumulativo, ele é providencial, ele é dia a dia, hora após hora. O Senhor nos ensina uma santa oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Quando o Senhor Jesus ensina o cristão a orar sobre o pão nosso de cada dia, o Senhor espera que o homem se lembre dia a dia de orar, porque eu me lembro dia a dia de comer. Eu lembro que eu devo comer todos os dias, e todos os dias então eu me coloco de joelho pedindo a Deus: Senhor, dá-me o pão desse dia. Porque o homem é arrogante, e tão logo o homem tenha a sua fazenda cheia, tão logo o homem tenha o seu armário lotado e a sua geladeira esbanjando alimentos, esse homem se esquece do Deus que lhe proveu o alimento. Ele simplesmente abandona a presença de Deus, ele simplesmente abandona o cuidado de Deus, e aquilo que Deus tem feito para eles passa a ser supérfluo, passa a ser vazio, passa a ser algo dispensável. Mas o Senhor, então, quando tira o homem do Egito, o Senhor tem esse propósito de deixar esse homem compreender a necessidade da dependência de Deus. Quando Deus nos permite passar por um processo de privação de alimento, de privação de fome, de privação de vestimento, não é porque Deus nos abandonou, Deus está nos aprimorando na dependência dEle, porque é bom que o homem dependa de Deus. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Deus da nossa providência. E veja que Deuteronômio capítulo 8 também diz que o Senhor os deixou passar fome. Deus os deixou passar fome, mas Deus estava com eles mesmo em sua fome. A fome, o frio, o medo pode acarretar as nossas vidas. Pode ser que essa crise que virá logo após a crise da saúde no nosso país cause fome em nossos lares, mas isso não quer dizer que Deus não estará conosco. Quer dizer que a nossa fé será apurada, refinada, teremos ainda mais confiança em Deus, porque Deus sabe, Deus tem estado conosco nas nossas maiores angústias, e essa é uma confissão cristã verdadeira. A teologia de coaching da prosperidade negam esse viés de que o crente passa por qualquer coisa segurando nas mãos de Deus. Segurando nas mãos de Deus, ele vence todas as aflições. É isso que o texto quer dizer quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali Paulo está dizendo que sabe ter fome, Paulo está dizendo que sabe ter frio, Paulo está dizendo que sabe estar abastado, Paulo está dizendo que sabe estar necessitado, e por isso ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Esse é o Deus que Paulo está se referindo, é o Deus que estará conosco nos piores dos nossos dias, no dia mais escuro e sombrio de nossas almas. Nesse dia, o Senhor estará lá conosco para nos aquecer como aquela coluna de fogo durante a noite, ou para nos proteger do sol como aquela coluna de nuvens durante o dia. O Senhor não nos abandonará, antes andará conosco e aproveitará esses momentos para nos aproximar dele, gerando em nós uma dependência santa e justa, porque se não aprendemos a depender de Deus, como estaremos dependentes de Deus naquele dia, por toda a eternidade? Porque na eternidade nós dependeremos única e exclusivamente da bondade do nosso Deus, e a glória de Deus encherá toda a terra, e a glória de Deus nos bastará. Se o homem não aprende a depender de Deus, não aprende a estar com Deus, não aprende a confiar com Deus, como ele gostaria de estar com Deus na eternidade? Se ele abandona Deus nos processos humanos, cotidianos, rotineiros que se apresentam diante de nós, tão logo o homem não tem o que ele quer, ele nega a Deus, e foi isso que esses homens e essas mulheres fizeram. Eles disseram que eles tinham saudades das cebolas do Egito. Veja, quando Deus tinha para eles uma providência mais santa, mais excelente, vinda da própria mão de Deus. E aí ele continua dizendo que Deus os alimentou, Deus proveu eles com um maná, uma semente como a do coentro, branca e fina, que caía da onde? Da vontade de Deus.
Isso é uma singularidade. Não houve na história nenhum outro relato de um alimento caindo do céu que pudesse ser consumido como eles consumiram naqueles dias. E nós vemos alguns cientistas tentando explicar o maná como semente disso ou como um fungo daquilo, mas nós vemos que era mesmo a providência de Deus sobre a vida deles, como nós observamos o método como o maná era ministrado. Alguém que procure uma observação natural para o maná, dizendo é uma semente de dada planta ou é determinado fungo que crescia sobre a terra, não consegue explicar como essa semente caía só de segunda a sexta. Como esse fungo nascia só de segunda a sexta e não nascia de sábado e domingo? Ou como na sexta-feira esse fungo ou essa semente dava uma porção dobrada? Não é possível explicar, porque esse era o pão de Deus, esse era o pão do céu, era uma singularidade providencial. Isso nos mostra que Deus nos alimentará, ainda que seja com o pão do céu, ainda que Deus tenha que formar uma singularidade, Deus não nos abandonará, Deus estará conosco, querido. O mundo pode passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e o Senhor continua vencendo em nossos dias, o Senhor continua permanecendo conosco, e veja que o pão era diário, era uma porção pequena. Um homer é um vaso que eles deveriam colher aproximadamente 1,700 ou 2 litros para cada pessoa, mas aquilo acontecia diariamente, o cuidado de Deus os alcançava. Deus poderia ter feito chover uma porção para o ano todo, Deus poderia ter feito chover uma porção para o mês todo, Deus poderia ter providenciado uma porção para a semana toda, mas Deus fez uma porção diária, para que diariamente aquele povo percebesse que depende de Deus. Eu dependo de Deus diariamente, eu dependo de Deus todos os dias, a providência de Deus é diária. Todos nós já ouvimos relatos de cristãos que foram alimentados pelas mãos divinas, quando alguém bateu em sua porta e disse, o Senhor mandou te entregar essa providência, ou quando nós, olhando para a nossa bacia de arroz ou de feijão, pensamos, vai acabar e eu não tenho dinheiro, e você passa uma semana comendo daquele alimento que você pensa que acabaria no primeiro dia, porque Deus é um Deus zeloso, cuidador com aquele que reconhece a dependência de Deus. Antecipe-se em depender de Deus, não dependa daquilo que os seus olhos veem, não dependa daquilo que a sua mão toque, não dependa daquilo que está à sua frente, dependa de Deus, porque Deus é a provisão que precisamos, Deus é aquele que nos assiste nas nossas dificuldades, porque por 40 anos, segundo o relato bíblico, nem as roupas daquele povo estragou sobre o seu corpo, e nem um dia o maná deixou de cair do céu, porque Deus constantemente estava cuidando daquele povo em meio ao deserto. Nós somos cristãos hoje em dia porque nós cremos que o Senhor é providencial em nossas vidas, que Deus tem cuidado de nós de maneira excelente e que nós não precisamos de negociatas, de mesquinharias, nós não precisamos de negócios em que nós damos o dízimo esperando a troca, nós demos o dízimo gratos, porque Deus tem nos cuidado dia após dia. Nós ofertamos gratos porque Deus tem cuidado de nós dia após dia, e a mão de Deus tem estado sobre nós. Porque se levantamos da nossa cama, então logo ao levantar da nossa cama, há pão no nosso café da manhã, o Senhor o colocou lá. Se ao sentar às nossas mesas para almoçar, e há arroz e feijão sobre o nosso prato, o Senhor tem o colocado lá. Se nós procuramos em nossos guarda-roupas uma blusa, uma camisa, uma calça, o Senhor tem o colocado lá, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas o homem, ele gosta de ter mais, ele gosta de ter muito, porque o homem confia nessas coisas. Então logo um homem tem um guarda-roupa cheio, uma mulher tem um guarda-roupa com 300 pares de sapato, então logo o homem é tão rico que possa ter uma coleção de gravatas, ele se esquece do Deus
providencial que deu a ele o mantimento para que comprasse as gravatas, que deu a ela o mantimento para que comprasse os sapatos, ela se esquece de abençoar a outros que não foram tão abastados. O homem começa a olhar para si mesmo e se esquecer de Deus. Nós ouvimos relatos ao longo da história de homens extremamente ricos. Quando houve a quebra da bolsa nos Estados Unidos, eles se jogavam de cima dos prédios, porque eles eram incapazes de viver sem as suas posses. E os bancos iriam às casas deles e iam recolher. Os bancos recolheriam suas mansões, os bancos recolheriam os seus carrões, os bancos recolheriam seus iates e seus navios, e esses homens eram incapazes de viver sem as suas posses. E é por isso, talvez, que o apóstolo, o homem de Deus, nos garante que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o homem se torna egoísta, ensimesmado e se esquece de Deus, se esquece do Deus da providência. Esse povo se esquecia constantemente do Deus que tinha cuidado deles, do Deus que tinha provido. O maná, dia após dia, permanecia caindo do céu. E nós vemos esse povo fazendo um bezerro de ouro, nós vemos esse povo murmurando contra o homem de Deus, nós vemos esse povo reclamando porque o Senhor os abandonou no deserto, nós vemos esse povo construindo ídolos e escondendo no meio do arraial. Constantemente o pão estava diante deles e eles sistematicamente ignoravam o pão e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, meu querido. Eles ignoravam constantemente. Agora nós, eu e você, cristão, eu e você que dizemos crer em Deus, eu e você que temos estabelecida a nossa fé em Jesus Cristo, o que faremos caso essa crise chegue às nossas casas? O que faremos caso falte pão em nossa casa? O que faremos caso nós não recebamos uma cesta básica? O que faremos se os R$ 600 do governo não chegar? Negaremos a Deus? Negaremos a fé? Diremos Cristo nos abandonou ou seremos ainda mais fiéis? Seremos ainda mais arraigados? Estaremos ainda mais fortes na convicção de que Deus não nos abandona em qualquer hipótese, de que Deus não nos abandona em qualquer situação, mas que Deus é o nosso provedor e de que dele dependemos? Essa é o ensino que o Senhor pretendia quando levou o povo ao deserto, segundo Deuteronômio capítulo 8. E ainda diz que o Senhor não proveu eles só de roupas e de comida e de pão, mas o Senhor também proveu-os de carne. Então nós vemos lá no livro de Êxodo que alguns estrangeiros que estavam no meio daquele povo, os estrangeiros eram egípcios que foram incorporados ao Êxodo no momento da saída do povo do Egito. Os escravizados, o povo de Israel, sentia saudades das cebolas e das batatas, porque era isso que um escravo comia. Mas um egípcio, eles comiam bem, eles comiam as carnes, a melancia, as frutas saborosas. E esses estrangeiros, no meio do povo, começaram a reclamar, sentindo falta principalmente da carne. E o Senhor, então, se indigna com eles. O Senhor diz assim: vocês querem carne? Eu darei carne a vocês. E diz a Bíblia, então, que naquele dia, à tarde, a glória do Senhor se mostrou na nuvem, e muitas codornizes surgiram na terra, e a ponto de chegar, codornizes são pequenas aves galináceas, bem parecidas com as codornas que nós temos hoje em dia aqui. É óbvio que é uma espécie diferente, mas bem parecida, a ponto de ficar a uma altura de 90 centímetros do chão. E diz a Bíblia que esses homens, ao ver as aves, juntaram para si sacos e sacos de aves, e eles com gulodiça comeram todas as aves ao mesmo tempo, e os seus dentes ficaram cheios de carne, e eles morreram de tanto comer, porque simplesmente se esqueceram do Deus da providência. Se esqueceram que o cuidado de Deus era mais excelente. Deus praticamente os abandonou naquele momento à própria vontade, porque eles deixaram claro que não queriam depender de Deus, o que eles queriam é comida. Eles esconjuraram do pão, eles chamaram o maná de pão vil. Eles disseram: esse pão vil que Deus manda do céu.
Querido, aquele cuidado que Deus tem ministrado na sua vida, não destoe, não acuse Deus de ser injusto com o pouco que Deus tem te dado, porque acredite, o muito pode te matar. Se Deus tem te alimentado em gotas, é porque os litros podem te matar. Se Deus tem te alimentado em grãos, é porque os quilos podem te matar. É porque Deus sabe exatamente o que você precisa e Deus não te dará, por amor de ti, uma porção maior do que você precisa. É por isso, talvez, nós vemos também modernamente uma crítica política elitizada, dizendo que alguns são comunistas e outros não são. Mas Karl Marx, né, o inventor, por assim dizer, o ideólogo do comunismo, ele tem uma frase que ele diz que a religião é o ópio do povo. Se nós formos contextualizar, ele diz isso no momento histórico da Revolução, em que ele acreditava que o povo deveria tomar o poder da nação. Mas o povo cristão daquele momento, o povo que era crente, eles se negavam a se rebelar contra as autoridades, porque eles acreditavam que Deus é que cuidaria deles, e não era as autoridades daquele país. E aí ele diz então que a religião é o ópio do povo, porque aquele povo que era crente, que era cristão naquele momento, não se indignava com a liderança do país quando eles recebiam apenas 2 camisas por ano. Aquele povo não se indignava com a liderança por receber apenas um saco de arroz por mês, que era o que era distribuído para o povo. Então ele chama isso de ópio, ele diz assim, esse povo está drogado, esse povo está cego, porque ele é ensinado a aceitar o pouco, quando há outros que têm muito. Sim, nós somos ensinados a aceitar o pouco, porque na nossa concepção, o muito vem da mão de Deus. O muito é a presença de Deus, e não aquilo que possamos ajuntar nesse mundo, onde o mofo corrói e a traça come. O nosso tesouro não é desse mundo, o nosso tesouro é do céu. E os estrangeiros, então, podem simbolizar no meio de nós aqueles que estão no mundo e que estão preocupados com a crise financeira ou com a crise na saúde, e eles começam a nos aviltar contra essa crise, aviltar contra as autoridades, aviltar contra um processo que, na verdade, pode ser providencial de Deus. Não haveria coronavírus se Deus não permitisse. Não haveria pandemia se Deus não a permitisse. Não haveria quarentena se Deus não permitisse. O próprio Cristo, quando tentado, né? Alguém tenta intimidar a Cristo, dizendo ter autoridade sobre ele. O Senhor Jesus responde: nenhuma autoridade você teria sobre mim se ela não fosse te dada por meu Pai. Ou seja, nada que acontece no nosso país, nada que acontece na nossa família, nada que acontece no nosso trabalho, nada que acontece no nosso entorno foge do regime providencial de Deus. Nada. Deus sempre estará agindo em toda e qualquer situação na vida do crente. Agora, a dúvida é, o crente olhará para essa situação reconhecendo que Deus é soberano sobre ela, ou ele passará a murmurar, a reclamar e a chamar de vil o pão de Deus, o cuidado que Deus tem tido com ele? Qual vai ser a nossa posição diante das dificuldades que se apresentarem diante de nós? Então nós vemos o cuidado de Deus com aquele povo. Irmãos, nós às vezes esperamos que chegue um profeta à nossa igreja, que ele estenda a mão na direção da igreja e que ele aponte para alguém e diz assim: ei, não vai faltar arroz, não vai faltar feijão, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, para que crer de Deus. Irmão, se você é cristão, não espere. Está escrito na Bíblia isso, Mateus capítulo 6. Leia Mateus capítulo 6 inteiro e você verá que o contexto da oração do Pai Nosso é exatamente o contexto da dependência de Deus. E é lá em Mateus capítulo 6 que o Senhor diz assim: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas recebem a sua parte, a sua semente todos os dias da mão de Deus.
Quem diz que não vai faltar alimento na sua casa é Deus. Não é o Emerson, não é o profeta. Acredite, Deus mandará o mantimento na sua casa. Está desempregado? O Senhor providenciará o seu alimento. Está desempregado? O Senhor providenciará a sua veste. Agora, você chamará de vil aquilo que o Senhor te mandar? Você ignorará aquilo que o Senhor te dará? Porque Ele dará, porque eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta sem antes cumprir a vontade de Deus, e Ele está nos dizendo isso lá em Mateus capítulo 6, de que Ele nos dará o grão de cada dia, e é por isso que Ele nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É lógico que alguém, possivelmente, que tenha que viver com R$ 600 por mês, tenha certas dificuldades, mas glorifique a Deus pelos R$ 600 por mês. Se você tiver que viver com R$ 300 por mês, glorifique a Deus com seus R$ 300 por mês. Se você tiver que viver com uma cesta básica doada por um irmão que foi mais abençoado na vida financeira que você, glorifique a Deus por essa cesta básica, porque é Deus cuidando de você. E veja que Deus não vai cuidar da maneira que você quer, porque Deus, Deuteronômio capítulo 8, os levou ao deserto para humilhá-los, para pô-los à prova e os deixou passar fome. Esse é o nosso Deus. Essa é uma pregação dura, mas é uma pregação para crente. É uma pregação para cristão. É uma pregação para quem não abandona o Evangelho, para quem não abandona a cruz de Cristo. É uma pregação para aqueles que entenderam de fato que nós não esperamos as bonanças, as benesses desse mundo, mas nós esperamos para a vida eterna. Nós esperamos de um Deus que vai cuidar de nós eternamente e que nós passaremos aqui um ínfimo pedaço de nossa vida, mas que no céu não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais tristeza e viveremos no gozo do nosso Pai eternamente. Precisamos ter coragem para glorificar a Deus, mesmo que estejamos vivendo com uma cesta básica por mês. Isso é fé. E essa é a fé que o Senhor estava gerando nos nossos irmãos lá no deserto. E aí, gostaria de ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 6. Veja o que Timóteo diz acerca desses cuidados de Deus. O que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, capítulo 6, do verso 7 ao verso 11, diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Ele está aqui nos orientando a viver e agradecer a Deus se tivermos única e exclusivamente o sustento diário, o pão de cada dia, e com isso estejamos contentes. Se nós pegarmos, queridos, o povo da Bíblia, qualquer um, volta lá, 2000 anos atrás, construir uma máquina do tempo, vou voltar, no caso do deserto, 5000 anos atrás, vou voltar lá, pegar qualquer um daquele povo, o mais fiel, pegar Moisés e trouxer aqui na minha casa, Moisés dirá que eu sou rico. Porque aquele povo não tinha mais que 2 vestes para trocar, ao longo dos 40 anos. Eles não tinham mais que 2 pares de roupa. Os mais abastados no povo tinham 3 pares de roupa. E eles louvavam a Deus. Aquele povo, eles não tinham o que comer no deserto, porque no deserto não nasce nada. E eles comeram 40 anos do maná do Pai. E com exceção daqueles que reclamavam, alguns que louvavam a Deus diziam que ao fazer o pão do maná, era um pão com sabor de mel. Lembrando que mel era a melhor iguaria daquela época. Não tinha cana de açúcar para ser refinado, para produzir açúcar. Então todo doce que eles conheciam era o mel. Então aqueles que eram fiel a Deus, eles diziam que o pão que vinha do céu,
O pão feito com maná era a melhor iguaria que alguém poderia comer. Isso dia após dia. E a gente está aqui excomungando o arroz com feijão que o Senhor tem nos dado. Quando o Senhor nos dá com arroz com feijão, a gente diz, não aguento mais comer isso. Misericórdia, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas. Porque nós excomungamos, nós chamamos de vil o pão que o Senhor tem nos dado, quando na verdade nós não precisamos voltar 5.000 anos, nós precisamos dar uma volta na periferia da cidade e ver gente que vai tomar banho nesse frio. Outro dia aí fez 3 graus de madrugada e pessoas estão tomando banho em água gelada porque não tem como pagar energia elétrica. Nós somos abençoados por Deus. Nós temos na periferia, nesse momento, pessoas que estão esperando que chegue uma cesta básica à sua casa para poder dar a janta aos seus filhos, porque tem que escolher ou dar o almoço ou dar a janta. E nós estamos jogando comida fora na nossa casa, porque dizemos, não consigo mais comer isso. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos aprender o que é sustento e cuidado de Deus, para como Paulo aqui orienta Timóteo, para que passamos a estar contentes com isso. Qualquer crente aqui nessa igreja, qualquer crente que nós conhecemos, já é motivo suficiente de estar contente, o estar com Cristo, o conhecer a Cristo, a santa convicção de que Cristo está com ele, propiciando o pão de cada dia, propiciando 2 capas, 2 vestes que seja, mas que o Senhor está com ele, e porque o Senhor está com ele, ainda que ele não ganhe mais nenhuma roupa, ele vai usar a mesma roupa por 40 anos sem estragar. Porque Deus é Deus. Mas nós preferimos sentar e murmurar e chamar de vil o pão que o Senhor tem nos alimentado. Igreja, essa situação vai chegar às nossas casas. Essa crise vai chegar aos nossos tetos, e muitos apostatarão da fé, muitos dirão, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, por não considerar o sustento diário de Deus. Os nossos amados perderão o emprego por causa da crise. Os dias ficarão ainda piores. Nós estamos vivendo nesse momento uma situação em que nós atendíamos 8 famílias com cesta básica. A última vez que eu conversei com a responsável por ação social, nós já tínhamos 18 precisando. Imagina daqui 3 meses. Imagina daqui 6 meses. Possivelmente nós estaremos precisando. Deixaremos a fé, abandonaremos a Deus e diremos que o pão que Deus tem nos dado, por meio de uma cesta básica doada, é um pão vil, ou louvaremos a Deus contentes, satisfeitos, porque Deus tem nos dado o sustento e com quem nos cobrir. Os marqueteiros desse mundo têm feito muito bem o trabalho deles, de dizer que feliz é quem é rico, de feliz é quem tem tudo desse mundo, feliz é quem tem carros, mulheres, mansões e iates, como o lobo do Pica-Pau. E é esse lobo que quer nos afastar da presença de Deus, dizendo que o crente é pobre, cego e nu. Eu prefiro ser pobre, cego e nu diante do Senhor, do que ser rico e abastado no Egito, diante do diabo. Também aconteceu, queridos, lá quando a Bolsa de Nova York quebrou, naquele período nos Estados Unidos, muitas famílias ficaram sem ter o que comer e ter o que beber. Adivinha o que cresceu naquele país, naquele momento? A máfia. Por quê? Porque quando começa a faltar alimento, as pessoas correm a pecar, as pessoas correm às práticas erradas, às práticas equivocadas e consideram que Deus vai as perdoar. Se eu roubar para alimentar o meu filho, Deus vai me perdoar. Se eu matar para alimentar meu filho, Deus vai me perdoar. Se eu for corrupto para alimentar o meu filho, Deus vai me perdoar. Mas tão logo você corra para essas coisas, você abandonou a aliança com Deus da providência.
Você abandonou o Deus que cuidaria de você, porque em momento algum Deus disse que o arroz e o feijão do seu filho depende de você, porque o arroz e o feijão do seu filho depende da sua dependência de Deus. Ele virá de Deus. Deus manterá os seus filhos alimentados. Deus manterá a sua casa, ainda que essa crise piore, ainda que o Brasil entre numa recessão terrível, ainda que os salários diminuam e os juros aumentem, ainda que não tenhamos mais saída financeira, ainda que todas as nossas reservas no banco se acabem, Deus será a nossa providência. E para encerrar, eu quero ler com os irmãos João, capítulo 6, e ver que Êxodo nos fala de um pão que é o cuidado de Deus para ensinar a dependência de Deus. E Jesus, no capítulo 6 de João, vai nos falar que ele é um pão muito mais excelente, que é um pão que nos propõe a salvação. João, capítulo 6, do verso 30 ao verso 40, diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal podes fazer tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse também que vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluias. Jesus é o nosso pão. Quando o diabo provando ao nosso Senhor Jesus, ele diz, como as pedras, o Senhor Jesus responde a ele, Deuteronômio capítulo 8, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz, eu sou a palavra, eu sou o verbo encarnado, eu saí da vontade de Deus e eu alimento vocês. Eu sou todo o alimento que você precisa, eu sou tudo o que você precisa na sua vida. Pode te faltar pão, pode te faltar comida, pode te faltar água, pode te faltar alimento, pode te faltar dinheiro para pagar as contas, pode te faltar condução, pode te faltar o que for sobre a face da terra, mas que não falte a fé em Cristo Jesus. Que não te falte a convicção de que Ele é o seu sustento. O sustento do crente é Cristo. O sustento do crente é a convicção de que Cristo veio ao mundo por todos nós e que ainda que tenhamos fome nessa terra, ainda que tenhamos medo nessa terra, ainda que tenhamos dor nessa terra, essa terra há de passar e quem come desse pão alcança a vida eterna. Aleluias! Isso não é sobre comer ou sobre beber, isso é sobre ter fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós. Isso não é sobre ter a mesa abastada, ou sobre comer pouco, ou sobre comer muito, porque aquele povo no deserto ignorou o maná do céu, chamando de vil, e morreu com os dentes ainda entranhados na carne, e nós, crentes, devemos olhar agora para este mundo,
negando as benesses desse mundo, que vem da corrupção, da impureza, da malícia desse mundo, tudo que o diabo possa nos oferecer nessa terra, que nós rejeitemos isso por amor de Deus, que nós cristãos santos prefiramos estar no deserto com o pão da vida, do que estar no Egito com o pão que o diabo amassou. Que essa seja a esperança do crente, que o Senhor cuidará de ti. Veja que, como eu disse, Mateus 6 deixa claro para todos nós cristãos que o Senhor não deixará faltar pão na nossa casa, que o Senhor não deixará faltar veste sobre os nossos corpos ou sobre os corpos de nossos filhos. Mas João capítulo 6 deixa claro que, ainda que por ocasião venha faltar qualquer uma dessas coisas, que não falte a presença de Cristo que nos leva à vida eterna. Agradeço a oportunidade e que o Senhor venha nos confirmar nessa fé e nessa esperança salvífica, que todo crente possa permanecer se alimentando do pão da vida que em nós é alimentado. O grupo de louvor está com a oportunidade, amém? Aleluia. Essa canção a gente deixou para o final e ela diz exatamente o que foi pregado essa noite. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa canção diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Isso quer dizer que, se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta, porque Ele é o nosso provedor. E com essa canção, então, eu gostaria que você fizesse uma oração aí na sua casa. Falasse: Deus, tudo isso que eu ouvi essa noite, que produz em mim perseverança, fé, arrependimento. Se talvez eu seja essa pessoa que tem tratado o pão de cada dia, o pouco como nada, que o Senhor me leve e me ajude a me arrepender e repensar a forma que eu estou levando a minha vida. Então, aí na sua casa, eu gostaria que, enquanto nós estivermos aqui louvando e cantando essa canção, que você possa se colocar diante de Deus e que você possa declarar e dizer: Senhor, se eu tenho a Ti, de nada eu tenho falta. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Seja entronizado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Vai orando aí na sua casa, vai falando com Deus. Deus, obrigada pelo pão de cada dia. Deus, obrigada por cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Deus, eu compreendo, Pai, que eu não dependo, Senhor, das minhas capacidades, Pai, físicas, Senhor, intelectuais, do trabalho da minha mão. Eu dependo de Ti, Senhor. Se o Senhor não me acordar todas as manhãs, Deus, se o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, não me acordar, não me der o fôlego de vida, nada eu posso fazer. Deus, eu dependo de Ti, a minha casa depende de Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Declare isso aí no teu lar. Não tenho nada, de nada Senhor. Eu tenho falta. Não tenho falta de nada, Senhor, porque eu tenho a Ti, Deus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta.
falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Declare isso aí no seu lar. Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Sim, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Obrigada, Senhor, pelo despertamento que vem através da tua palavra.
Obrigada, Jesus, pelo alimento, pelo pão vivo, Senhor, que é a tua palavra, que não é uma filosofia vã. Ah, Senhor, que não são palavras de homens, mas é a tua palavra que nos cura. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Deus. Aí na sua casa, eu te lanço um desafio e eu te encorajo a você compartilhar esse culto nas suas redes sociais. Essa é a forma que nós temos agora. Nós podíamos sair às ruas e evangelizar, e quando podíamos, talvez nós não fazíamos. Talvez não, nós não fazíamos. E agora o Senhor nos deu essa ferramenta poderosa, que é a tecnologia. E é o que nós temos para hoje. Então eu queria te convidar a evangelizar. E como você vai evangelizar? Você vai pegar esse culto dessa noite e você vai colocar no status do seu WhatsApp, você vai colocar lá no seu Facebook, no seu Instagram, você vai mandar no Messenger para os seus amigos, para os seus familiares, e você vai falar: ouve essa mensagem, porque Deus quer falar com você. Ouve esse culto, participa deste culto, ainda que não seja ao vivo, já que agora é uma mensagem gravada.